Olá, eu vim resenhar hoje o livro do Haruki Murakami, Norwegian Wood, esse encantador autor japonês, nascido em 1949, que a partir da escrita deste livro, que foi publicado em 1987, ele virou um dos autores japoneses mais lidos do mundo, porque ele vendeu realmente milhões de cópias. Este livro, apesar de publicado em 1987, ele foi um livro que se passou nos anos 60. Então, inicialmente, Haruki Murakami construiu o personagem Toru Watanabe. Toru Watanabe inicia o livro, que é escrito em primeira pessoa, na sua idade adulta, mas se referindo à sua adolescência. E ele mostra aqui no início do livro que quando ele ouvia esta música, porque o título do livro é uma música dos Beatles, ele se lembrava da sua adolescência, no momento em que ele esteve na faculdade. Aí por que ele se lembrava? Porque existia uma moça que tocava esta música e esta moça se tornou amiga dele. Depois eu conto onde que ele conheceu a moça. Haruki Murakami é um escritor contemporâneo e ele misturava realismo com elementos surreais e muita introspecção. Na verdade, esse livro aqui, ele menciona sexualidade, ele menciona suicídio, ele menciona depressão, ele menciona realmente muita introspecção. Mas ele é considerado um romance realista porque existe ali uma pitada de autobiografia. Sabe-se lá se o Watanabe não viveu todas essas coisas que ele contou ali. E assim como diz aqui atrás, ele é um romance que ele mostrou a transição do Watanabe, da adolescência para a vida adulta. Ele era um menino, ele se dizia introspectivo, e ele era mesmo. Ele gostava de leitura, ele gostava muito de música. Aqui inclusive menciona uma das músicas que ele ouviu desta mesma moça que tocava Norwegian Wood, era bossa nova. Mencionou música brasileira aqui, em algumas partes, não foi em uma só. Então ele era introspectivo, ele tinha essa questão bastante forte da musicalidade, da leitura. Ele era um menino estudioso e ele aprendeu a ser organizado com um colega de quarto, o qual ele chamava de nazista, e contava muitas histórias interessantes sobre esse colega de faculdade. A história gira em torno dos amores de Watanabe, tanto dessa questão também dele ser muito introspectivo. Ele era um menino que trabalhava, sempre trabalhou, sempre teve as suas coisas, sempre pagou pelas suas coisas, e ao mesmo tempo ele tinha também amores, assim, eram amores bastante complicados. Seu primeiro amor foi Naoko. Naoko inicialmente era namorada de um amigo seu, Kizuki, também era um amigo de faculdade. Só que Kizuki mal sabia, Watanabe, que ele era extremamente problemático. Ele não aparentava ser problemático e também não aparentava que um dia ele iria chegar ao suicídio. E o Watanabe tinha sido a última pessoa que o viu. Os dois costumavam fazer o quê? Faltar aulas para jogar sinuca. E numa dessas foi a sua última vez. O Watanabe jogou sinuca com ele numa noite e no outro dia ficou sabendo que Kizuki tinha falecido, tinha se matado dentro de um carro respirando monóxido de carbono. Então esse romance fala sobre a vida de Watanabe, não só este amor, mas também uma outra menina. Bom, Naoko era super também introspectiva, era muito parecida com ele. Ela também gostava dessa questão de leitura, de músicas, mas ela era quietona. Os dois tinham o costume assim de ficar caminhando um do lado do outro. Não, um do lado do outro, um na frente do outro. Aquela coisa bem japonesa de ser. A Naoko caminhava na frente, ele caminhava atrás. De vez em quando ela dava uma viradinha pro lado, ele enxergava o perfil dela, mas eram coisas assim. Eles viviam, esse romance deles era muito estranho. Principalmente porque esse romance, ele era regado a muita dor. O que unia eles era a dor da perda do amigo, da perda do namorado. O grande amor de Naoko, na verdade, foi o Kizuki. Não foi o Watanabe. O Watanabe era muito apaixonado por ela, mas ela não era por ele. O grande amor da vida dele foi realmente o namorado que morreu. Então esta outra mulher que também veio parar na vida de Watanabe foi Naori. Naori, sim, gente, era completamente diferente dele. Ela era super extrovertida
extravagante, andava com sainhas mini, falava pra ele sobre os seus sentimentos, muito, totalmente contrária a Naoko, que nunca falava nada, era super, guardava tudo pra ela. Midori não, Midori contava, expunha seus sentimentos, que inicialmente até a gente achava que talvez aquilo nem fosse verdade, fosse uma coisa tipo que ela gostava de falar, que ela gostava dele e que ela queria ficar com ele, porque agora a gente vai lá pra casa, nós vamos ficar juntos e vamos dormir juntos, vamos acordar juntos. A gente achava que era até uma brincadeira, e eu acho que até ela mesma achava que aquilo inicialmente era uma brincadeira, mas depois não, virou uma verdade e a Midori realmente se apaixonou por ele. Mas o tema central deste livro realmente foram as perdas. E aí, Naoko, tendo perdido seu namorado, ela ficou muito sequelada e ela foi parar num lugar. Eles não falam abertamente, mas era um lugar para pessoas com problemas mentais. E foi lá que o Watanabe conheceu Reiko. Reiko era uma esquisitona, trintona, e era ela quem tocava violão muito bem, tocava piano muito bem, era como se fosse uma professora desse lugar, porque nesse lugar, todas as pessoas que ficavam ali, como que internas, pegavam as suas habilidades e usavam as habilidades para ensinar as outras pessoas. Então, neste caso, a Reiko, como ela tinha muitas habilidades voltadas para música, então era ela que dava aula de música para as outras pessoas. E era ela que, quando o Toru foi visitar a Naoko, ela que tocava as músicas no violão e tocava a música que foi aquela que deu origem ao nome Norwegian Wood. Então, para que ela tocasse essa música, eles tinham que pagá-la. Era muito engraçado que o Toru e a Naoko pagavam para que ela tocasse mais uma vez, e ela repetia várias vezes durante uma noite inteira. E era uma coisa muito interessante, porque aí o Toru foi até lá para visitar a Naoko. Viveu aqueles momentos ali com elas, passou um final de semana, então ele viu toda a rotina delas, o lugar onde elas comiam, um lugar que elas tratavam dos bichos. E era uma rotina muito interessante mesmo, porque era um lugar para pessoas com problemas mentais, mas elas fumavam, eles bebiam nesse lugar, e bebiam e muito, né? Inclusive o Toru levou aquelas garrafinhas que se colocava bebida dentro, porque ele tinha problemas com álcool. Se percebia que ele tinha problemas com álcool, porque ele bebia sempre. Ele estava sempre em bares bebendo, com a Naoko e depois com a Midori também. E aí ele foi um final de semana visitar, e depois a gente percebe que ele foi também mais um final de semana visitar, mas ele não se contou assim o final de semana detalhadamente. Um dos finais de semana foi o que foi detalhado aqui no livro. Eu até peço desculpas para vocês, porque o livro tá com o nome do lado errado, porque eu tô fazendo com a câmera virada, porque fica bem mais fácil. Aí depois eu coloco aqui uma fotinho do livro para que vocês vejam ele viradinho de frente. Ele é bem bonito, ele tem borboletas na capa, eu adorei. Então o tema central e que há de mais importante de eu contar para vocês é isso, que ele envolvia realmente essa parte toda dessas perdas. E existiu uma outra perda também. Existiu a perda do Hatsumi. Desta vez foi a namorada de um amigo dele, que se chamava Nagasawa. Nagasawa era loucão. É um personagem muito interessante. Porque ele era assim, namorador. Ele tinha essa namorada que era fixa dele. Mas ele era extremamente namorador. E além de ser namorador, ele levava o Watanabe para o mau caminho. Ele carregava o Watanabe quando ele queria sair para namorar, entre outras coisas. Ele carregava o Toru junto. E o Toru, quando ia com ele, então fazia atrocidades. Que depois ele entendeu que não eram legais para a vida dele e ele parou com essa vidinha. Mas então, esta menina, ela era uma queridona. E ela era apaixonada pelo seu namorado. Só que os dois tinham uma relação super infeliz. E o Nagasawa nunca deixava de dizer para ela que ele não queria casar com ela. Ele era um cara do mundo e ele nunca escondeu isso. Ela sabia disso e ela aceitava isso. Isso que é o pior. E talvez isso que tenha levado ela a daqui a pouco não aguentar mais, porque
Ele era o amor da vida dela, só que ele deixava muito claro que eles não iam ficar juntos, porque ele era um cara do mundão. Mas as coisas não param por aí. São muitos spoilers, é impossível da gente falar sobre este livro sem dar spoiler. Naoko também chega ao suicídio, porque ela fica nesta clínica. E esta clínica, ela funciona assim. Se a pessoa sai da clínica por livre e espontânea vontade, ela não pode voltar. Então, enquanto ela está lá, ela pode ficar. Só que se ela sair uma vez, não pode voltar. Então, esta era a razão pela qual a Naoko não saía da clínica. Só que chegou um ponto em que a Reiko entendeu que não seria mais legal ela ficar lá. Que ela precisava resolver a vida dela num hospital. Porque ela estava chegando num ponto que ela estava tendo muitas crises. E ela realmente saiu, então foi para esse tal desse hospital e aparentemente ela estaria melhor. O Toru, ele se comunicava muito com ela por cartas, eles se mandavam cartas, mas chegou um ponto que ele começou a mandar e ela não respondia mais. E quem respondia para ele era a Reiko. Aí ela que contou que a Naoko tinha ido embora da clínica e que ela tinha ido para se cuidar nesse tal desse hospital e realmente, teoricamente, estaria melhor, mas Naoko também se mata. Então, este livro ele é crivado de suicídios, de momentos de questionamentos internos. Cada um que se suicidava próximo a Toru fazia com que ele voltasse lá à sua memória, no seu primeiro amigo, aquele que se matou. Depois o outro amigo, a namorada se matou, a namorada era confidente de Toru. Ela mais ou menos agia como a Naoko no início, que chamava ele para esses passeios que ela ia com o namorado. Ela levava o Toru junto. Então ele era meio confidente das meninas, porque ele era um queridão, ele era quietinho. Então ele acabava se tornando amigão delas. Inclusive a própria Hatsumi também costumava saiu uma vez, ou saiu outras vezes, eu me recordo de uma vez, que ela saiu e eles foram jogar sinuca, os dois também, então ele tinha muito isso, ele era o queridão das meninas, porque ele era esse rapaz querido, ele era calmo, ele era quieto, era estudioso, era intelectual, então as meninas gostavam muito de conversar com ele. E o livro é coberto dessas dores por causa de suicídio de amigos e de conhecidos, até que o Toru conhece a Naori, e a questão é que ela é uma diferentona. Ela é uma queridona e ela é bem doidona, e ele acaba se aproximando muito dela. Eles primeiro começam como amigos, né? Como todas as outras, começam como amigos, mas eles saem muito juntos. Só que chega a determinados momentos que ele não faz aquilo que a Naori esperava que ele fizesse e ela fica brava com ele, daí ela fica ali um tempão sem falar com ele. Os dois se distanciam, como até momentos ao final, quando a Naoko então se suicida, ele surta. Ele larga tudo, até a faculdade, o emprego, e sai pelo mundo, assim, pra ver se aquilo ali vai aliviar do coração dele. E ele volta depois de um tempo. Aí volta meio que curado, assim, daquilo tudo. Ele vai pra uma loucurada, acho que nem banho toma. Realmente ele vai pra um momento introspectivo, para uma viagem, sai por lá pelo Japão e depois ele volta, reencontra a Midori e se dá conta de que ela é o grande amor da sua vida. Mas antes que ele se encontre com ela, ele ainda tem um affair com a menina Reiko, a trintona Reiko, que é malucona. Ela é totalmente malucona, ela é um personagem meio esquisitão, assim. E a gente percebe que ela meio que fica se aproximando dele demais, assim. Fala umas coisas tipo, ai, porque se a gente fizesse, se a gente fosse, e acaba que aquilo ali tava na mente dela, de estar com ele numa relação mais íntima. E eles têm um único momento de uma relação mais íntima, porque ela resolve, depois de milhares de anos que ela ficou na tal da clínica, que ela já criou aquele hábito de estar lá, ela resolve ir embora. Aí ela vai embora, procura ele. E aí eles têm aquele momento deles, até que ela tome a decisão de recuperar a sua vida, porque ela tem até uma filha, ela resolve que ela quer voltar, quer reencontrar a filha, e as coisas se desenrolam desta maneira. E ele descobre que ele realmente era apaixonado pela Midori, descobre ali uma relação bem legal entre eles. E os dois, ao final do livro, ficam juntos. E é legal a descoberta dele desse amor e a descoberta de que eles precisavam trocar isso, porque ele sempre foi muito fechado, ele não falava sobre as coisas que doíam nele. E aí quando ele encontrou verdadeiramente o amor da sua vida, ele então
entendeu que precisava fazer isso. Aí, no final do livro é bem interessante, porque ele liga pra ela, então depois que ele passa aquela noite ali com a loucona, ele liga pra ela então. Telefonei para Midori, preciso falar com você. Há muitas coisas que quero dizer, muitas coisas sobre as quais precisamos conversar. Você é tudo o que eu desejo no mundo e ninguém mais. Isso era uma das coisas que ela queria muito que ele falasse, que ela era a paixão da vida dele, que ela era tudo que ele queria. Ela era bem assim, e se ele não falava, aí ela ficava um mês sem falar com ele. Mas ela também não dizia verdadeiramente que ela era apaixonada por ele, que aquilo era uma verdade. Não era uma brincadeira, porque ela brincava com muitas coisas. Então lá pelas tantas ele achava até que ela estava brincando. E não, ela era apaixonada por ele desde sempre. Quero me encontrar com você para conversarmos. Quero recomeçar tudo com você, desde o início. Aí ele começou a falar as coisas que realmente ela gostava de ouvir. Do outro lado da linha, Midori permaneceu um longo tempo calada. O silêncio prosseguiu exatamente como se toda a chuva fina do mundo caísse sobre todos os gramados do mundo. Enquanto isso, de olhos fechados, eu apertava a testa no vidro da cabine. Midori finalmente rompeu o silêncio. Onde você está agora? Perguntou ela com a voz calma. Onde eu estava agora? Segurando o gancho do telefone, ergui o rosto e olhei ao redor da cabine telefônica. Onde eu estava agora? Não saberia responder. Não fazia nenhuma ideia. Afinal, que lugar era aquele? Apenas a silhueta de inúmeras pessoas passando por mim, a caminho de lugar nenhum, se refletia nos meus olhos. Do centro sem vida desse lugar, que não era lugar nenhum, eu continuava a chamar por Midori. Então é bem legal essa descoberta dele, desse amor que ele tinha por ela, que é uma coisa que começou com uma amizade, com uma pessoa muito diferente dele. Isso é bem central, assim, isso é bem importante, porque ele tinha na mente dele que ele amava uma pessoa que era muito parecida com ele, mas na verdade não. Ele tinha ali, com relação a Naoko, uma dependência emocional criada. Por quê? Porque os dois tiveram a mesma perda. Eu sempre tenho o hábito inconsciente de fazer análise comportamental, porque eu sou coach. Então é bem interessante como que eu faço sempre lendo a história e fazendo uma análise dos personagens. A gente vê a dependência emocional que ele tinha dela e ela dele por causa da perda que ambos tiveram juntos. Mas a Midori já não. A Midori era um amor, porque ela era muito extravagante e ele gostava de ver a extravagância dela, extrovertida, conversava com todo mundo. Só que aí ela cortava o cabelo, ela queria que ele visse que ela cortou 2 dedos do cabelo. Se ele não falava sobre isso, ela ficava enlouquecida, ficava um tempão sem falar com ele. E essa descoberta desse amor foi bem legal entre eles. E esse livro é muito legal, recomendo. Ele foi um livro que eu li no Uber, ida e volta para um dos trabalhos que eu tenho. Foi um livro basicamente de Uber, por isso que ele até nem tem aqui as marcas, ele tem algumas coisas sublinhadas e tal, mas não tem aqueles coisinhas que eu gosto de botar nos livros que eu leio. Não tem, porque foi um livro de Uber. E eu fico um pouquinho enjoada de ler, mas ele é tão bom que eu consegui ler ele inteirinho no Uber, mas daí não fiz muitas manobras, sabe? Tipo, botar papelzinho, coisa, até pra não derrubar no Uber nem nada disso. Mas foi bem proveitoso, foi bem legal e eu recomendo. O Haruki Murakami é um baita de um autor japonês. E eu tenho um outro livro dele também, que eu comprei, que se chama Após o Anoitecer, que eu também quero ler e fazer resenha aqui no canal pra vocês. Então, agradeço pela presença de todos, é sempre muito importante cada coração escutando essas resenhas, porque saibam também que é de coração que eu faço, de leitor para leitor, e o objetivo é aproximar as pessoas das leituras e mostrar talvez aqui um livro que te interessa e que faça daqui a pouco te despertar para ler, que talvez seja um hábito que tu não tenha e te desperte para isso. Ou então te trazer aí uma indicação se tu não estiver sabendo o que ler. Então agradeço pela tua presença e até o próximo vídeo.